Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, nós temos novamente a honra, né, e a alegria de conversarmos com a professora, mestra Cacilda Aparecida da Costa Paranhos. Para nós é muito importante, né, trazer essa informação para aos homens também, né, e para as mulheres que automaticamente também acompanham o que a gente conversa com os homens acompanham o que a gente conversa com as mulheres, e eu acho isso formidável, né? O mundo foi feito com homens e mulheres, não é verdade? Então é bom que um saiba o que o outro está estudando, conversando, se interessando, tá? Eu vou inicialmente, para quem não a conhece, pedir que ela faça um breve resumo aqui da formação dela, tá? Mas de antemão digo a vocês que ela é uma liderança humanitária, ela tem colaboração com importantes entidades sociais nacionais e internacionais, tá? E aqui, ela, nesse momento, ela irá conversar conosco sobre a questão do atendimento a pessoas idosas e carentes, doentes abandonadas, mas principalmente aos homens, né? Nós estamos aí com um trabalho belíssimo do Padre Lancelotti com os homens de rua, né? Mas existem outras entidades também que as pessoas não sabem, até em municípios próximos, enfim, tá? Que tem a acolhida, né? Como se fosse um hotelaria, um asilo, um pensionato, ela vai explicar melhor para os senhores entenderem. E são ordens religiosas, tá? Nós não vamos discutir esse aspecto, mas é assim, a importância da acolhida a esse público, né, e como que é feito o atendimento, tá? Então, ela incentiva essas pessoas voluntárias, ela colabora com as obras sociais, né, e aqui nós vamos falar mais desses homens sós, doentes, idosos, né, o que que é que se faz especificamente por eles, o que que eles precisam, enfim, tá? Então, professora querida, uma honra novamente, né? E vamos aprendendo sempre, todo dia aí com a senhora. Deixa aí para os seus cumprimentos aí, os nossos internautas, eles estão curiosos para saber que nós vamos falar dos homens, para os homens. Então, é sempre um prazer, né, estar aqui com a Elizabeth e a sua equipe. Costumo dizer que eles têm uma paciência bem grande e é muito bom estar podendo falar, né, da importância da gente estar cada dia mais frente às ações onde a gente pode colaborar e principalmente dar vez e voz às pessoas, né? Eu sou da área falo que sou da área de pessoas, atuo há muitos anos na área social, desde que ser catequista, né? E acho que foi ali que o bichinho, né, da solidariedade me pegou e nunca mais largou. Sou professora universitária, dou 12 disciplinas da área humana, dou em universidades técnicas, né, de tecnologia e dou em universidades humanas. Então, eu acho que esse equilíbrio também favorece um pouquinho para que a gente tenha sempre visões acertadas, né, ou próximo dele, né, porque o outro sempre nos cobra uma forma própria, né, e a gente tem que ter essa sensibilidade. Sou coordenadora, estou, né, coordenadora dos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, é a Paula da vez no mundo, né, Agenda 2030. Sou também auditora da área hospitalar, da área de saúde, sou capelã em alguns hospitais aqui em São Paulo. Atuo, tenho uma empresa, que chama Costa Paranhos Consultoria e Auditoria, e atuo em várias empresas de pequeno e médio porte, e, assim, tenho aí feito bastante coisa interessante. Essa é a Cacilda. Então, para nós é interessante saber, né? E tem um lado que é muito forte, como a senhora disse, que é o atendimento às pessoas carentes, e me chamou muita atenção porque quando nós tínhamos, né, as marcas Espaço Mulher, Espaço Homem nos pertencem, os direitos autorais, no desenvolvimento também. E me recordo que quando eu lancei o Espaço Homem, houve uma grande crítica violenta a quem que eu pensava que eu era, porque dizer que o homem precisa de espaço, sabe? Foi uma situação bastante engraçada na ocasião, né? E hoje nós temos grandes grupos internacionais até interessados em saber por que se fez e a importância, e começou a ter outra visão, né? Por que os homens teriam que ter um espaço? E é muito interessante porque quando nós vamos olhar a sociedade mais organizada, né?
os homens se dividem em cargos, oportunidades, enfim, num certo patamar de condição financeira, né, de conhecimento de universidades, coisas assim, eles se compõem mais, né? Enquanto que a categoria da classe média para baixo não tem as mesmas oportunidades, digamos, de ter cargo, chefia, ser treinado, enfim. E muitas vezes, né, eles vão perder a possibilidade de trabalho, adoecem, perdem a família, às vezes são transferidos para outros locais, chega lá não dá certo, né? Tem que ficar num lugar que ele não conhece, não tem a profissão adequada, enfim, adoeceu no cargo. Muitas coisas acontecem com os homens, mas eles não costumam falar dos problemas deles. Então a gente começou a observar assim, teríamos que ter um espaço para os homens, que eles conversassem uns com os outros, que eles aprendessem que eles podem ficar doentes, que eles aprendessem a falar, que eles fizessem atendimento psicológico, né? E tivemos uma sorte muito grande a partir desse momento, trazendo há tantos anos nessa marca, esse projeto, a felicidade de encontrar, então, a professora Cacilda Paranhas, né? E descobrimos que ela tem um atendimento social há bom tempo já, hein, pessoal? Ela vai contar para nós, tá? Dentro de instituições religiosas, algumas até, em que ela monta, né, esse departamento para cuidar desses homens fragilizados, vamos dizer assim, tá? Então, eu gostaria que a senhora, por gentileza, contasse para nós, né, como é que são esses homens, se são retirados da rua, se estão sozinhos, são viúvos, estão em hospitais, como que vocês arregimentam essa população, né, para atender nessas entidades sociais beneficentes? E quem são essas entidades sociais beneficentes? Como elas convivem, com que dinheiro, né? Como a pessoa pode colaborar lá? Então, é a senhora que fala agora. Vamos lá, quero aprender também, né? Ok. Eu costumo dizer assim que tem muita coisa para ser feita, né? E tem muitas pessoas que não estão fazendo nada. Então, a grande oportunidade de se doar, né, está, assim, muito presente em toda a sociedade. E eu tento Uhum, estimular isso, né? Fazer com que os meus uhum, alunos, por exemplo, como atividade complementar que a universidade exige, né, as horas de trabalhos sociais, eu levo para ir cantar no asilo, tem alguns que tocam, outros que cantam, e hoje não é mais asilo, né? A sigla foi alterada, chama ILPI, Instituto de Longa Permanência do Idoso. Então, uma das atividades é essa, estar em contato com esses ILPIs e, principalmente, às vezes a carência não é nem monetária, nem financeira, mas é uma carência humana mesmo. E quando você vai a esses locais, quando nós vamos, né, eu vou sempre em equipe, em grupos, que eu agradeço muito, porque eu falo que eu sou muito privilegiada, porque todas as ações que eu demando, eu sou muito bem acolhida e com muita colaboração de todos, né? Às vezes financeira, às vezes com produtos, às vezes com a ida até o local, que é uma das mais importantes e que ainda precisa melhorar bastante. E eu costumo dizer que quando você se doa, é, o universo inteiro, né, é favorável a isso, né? Eu uso uma metáfora que é que nem jogar uma aguinha num lago, no rio, né? Ela vai fazendo aquela onda, né? Aquela esfera, 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 e vai até lá a margem do rio. Então, é isso que acontece quando a gente se doa, quando a gente se interessa pelo próximo, né? E o próximo, às vezes, ele está tão próximo e a pessoa não percebe, né? Às vezes, a correria do dia a dia, a loucura, né, das cobranças que a sociedade nos coloca, faz com que a gente tenha essa dificuldade. Mas, assim, eu tenho o privilégio de estar no Maranata, que é uma pastoral familiar na Casa Verde, muito, muito atuante. Nós chegamos lá, eu e meu esposo, há 40 anos atrás, né? Então, a gente conseguiu participar das obras e atuar desde o primeiro, nós temos creche, abrigo, centro da juventude, né? E agora no Centro Dia do Idoso. Todas essas obras a gente participou, fizemos eventos, normalmente fazemos uma festa italiana muito grande, a gente brinca que é no Palácio de Mármore do Corinthians, mas se o Palmeiras quiser oferecer o espaço, a gente aceita também. E, e outra coisa que eu faço e que eu gosto muito
gostaria de fazer mais é estar com o Padre Lancelotti uma vez por mês. Eu vou lá sempre às primeiras quintas do mês, eu levo assim 3, 4, 5 pessoas, já chegamos aí até em mais, e sempre levando algo. Agora mesmo, para o Dia das Mães, eu fiz também uma campanha para um LPI, que chama Balneário, aqui em Guarulhos, e eu fui buscar lã, tecido bem quentinho para fazer cachecol para as mães, né? E aí já aproveitei e já peguei para fazer para os homens e comprei meias, né? E como a gente vai na próxima quinta, estou levando mais de 200 toucas e meias, todas assim com o que o povo forneceu, né? E a questão de homem, né? Eu falo que, por exemplo, no LPI, as mães, né, ou as senhoras, elas têm mais visita do que os homens, né? Certo. E muito triste, né? E muito assim, e carentes demais. Eu levo os idosos que são ativos, que eu conheço, que são vizinhos, parentes, amigos, eu estimulo, faço tudo para estimular-los a ir lá. Jogar dominó, que eles amam, que é uma prática que é comum em quase todos, familiar essa prática, né, do dominó. Outras cartas, outros jogos são mais um ou outro, mais seletivos. Então, jogar um dominó, bater um papo, ajudar, né? Eu levo pessoas que são cabeleireiras, manicures, né? Para ajudar também, né? Cortar os cabelos. Muitos deles estão tão assim para baixo que eles não querem melhorar. E eu digo, vai ficar lindo. Ele, para quê? Para quê? Então a autoestima é baixíssima, né? Uhum. Outro espaço muito bom que eu gosto, dessa vez, esse mês, a gente fez um trabalho, o Rotary fez um evento pela paz, que é um dos ODS, né? E eu estava lá colaborando, colaboro já, foi o quarto, estou desde o primeiro colaborando, e eu consegui levar 17 homens de rua, né? São homens que vivem na rua e à noite tem um abrigo que chama Bartuíra, aqui em Guarulhos. Uhum. É, a Associação Bartuíra, ela está com crianças com tutela do governo, né, que são os abrigos. Ela tem esse espaço de homens, né, que são acolhidos, né, onde eles têm banho, tem a alimentação, banho e a estadia. Alguns ficam durante o dia, mas são pouquíssimos. Aqueles que estão mais doentinhos, que estão mais com autoestima baixa, os outros ficam ali no entorno, né? Aqui em Guarulhos, é perto do Teatro Adamastor, que é um espaço grande da prefeitura, eles ficam ali no entorno. É triste porque alguns com bastante álcool, né? Ele É. dependente etílico, como diz hoje, e assim, sem nenhuma perspectiva. Eu vou fazer uma palestra uma vez por mês. Já falei sobre autoestima, já falei agora sobre solidariedade, já falei da importância, né, do eu, o quanto que as pessoas precisam se amar primeiro, para depois ser, né? Se você não se ama, você acaba não se valorizando e os seus dons não são colocados, né, em prática. E nós somos muito capazes. No pessoal do Padre Lancelotti, eu encontrei lá, né, um rapaz que ele faz os desenhos assim, fantástico, fantástico. Eu vou disponibilizar para ser colocado. É assim, coisa de primeira, não dá para dizer, né? Ele chama João, e eu assim, adotei praticamente, né? Tenho possibilitado assim, os materiais para ele pintar, algumas famílias, eu tenho uma família que pintou a família inteira, os netos, uma senhora pintou os netos todos. Ele é uma caricatura, mas não é caricatura, é pintura mesmo. Parece uma coisa assim muito linda, é um dom maravilhoso, e ele está se reestruturando. Que Ele lindo. agora já está no lugar fixo, né, onde ele está pagando um aluguelzinho, Olha, ainda não é 100%, não é adequado, ele fala que é muito barulho, ele precisava de espaço. O padre Lancelotti permitiu que ele ficasse na biblioteca lá do espaço, uhum. né? De acolhida, porque lá é mais silencioso e ele não é incomodado. Isso é muito Que lindo. gratificante, você Nossa. saber, né? Então, são essas ações, né? Eu falo que Deus vai colocando as pessoas no caminho, tanto voluntários como aqueles necessitados, né? Que a gente pode investir. E outra coisa que eu falo que falta muito são os nomes irem para os ILPIs ou acolher alguém na rua para bater um papo só. Então, as pessoas acham que é o dinheiro que é importante. Ele é muito importante, essencial até se a gente for pensar. Mas às vezes uma palavra amiga, ou então assim, posso te ajudar? Né? Posso fazer alguma coisa por você? O que você gostaria que eu pudesse fazer? E sempre colocar assim, olha, eu vou fazer o que estiver na minha condição.
Então, você fala, se eu puder, eu vou dizer que sim. Então, as pessoas passam, parece que eles são invisíveis. Nesse Uhum. teatro que a gente teve no Adamastor, nesse evento que a gente teve com os meninos lá do Batuíra, teve um teatro, né? E representando também a importância dessa, né? Era paz o tema, né? Sobre a paz, e muitos deles se identificaram, né? Que bonitinho. E foi muito legal, porque eu consegui estar com eles um pouquinho antes, a gente as pessoas ajudaram, todo mundo ajudou, e eles estavam assim, eu falei, eu quero ver vocês bem bonito, bem limpinho, bem cheiroso, né? E sempre que eu vou, eu levo o produto de higiene. E, e é bem legal. Eu tenho amigas que vendem Natura e quando tem liquidação, ofertas, ela me compra 5, 6 e me dá, porque sabe que eu vou achar para quem dá, né? Que E isso é legal. muito interessante. E eles Muito. estavam assim, impecáveis. Eu não sei se eu posso fornecer a foto, que é questão de direitos autorais, mas eles estavam limpos, cheirosos, bonitos, sorridentes, muitos que eu nunca tinha visto sorrir. Que E foi lindo. um ônibus da prefeitura buscá-los. Lá Olha. teve um lanche e eles queriam fazer um lanche assim, vamos fazer a parte. Eu falei, não, porque eu falei para eles, olha, eu não quero ninguém avançando a mesa, não quero ninguém falando alto, ninguém, né, tipo, Aham, respeitando, tem que deixar primeiro as senhorinhas, depois as mulheres, e vamos, aham, né, fazendo a parte social aí, bem bonita. E eles claro. deram um show. E na hora do encerramento, eu pedi para falar que eles estavam lá, e eles foram aplaudidos de pé. Olha que Então, lindo. teve alguns que Parabéns. choraram, falaram que nunca tinha sido aplaudido, né? Ou nunca tinha estado num teatro. A gente usou um Hum? teatro, né? Um espaço numa faculdade. Então, foi maravilhoso, assim, esse trabalho, né? E assim, com pouco, viu, gente? Pouco mesmo. Financeiramente, a gente comprou no brechó as roupas, né? Assim, bem baratinha, algumas até doadas, mas a motivação. E agora fiquei de voltar, né? Porque vai fazer 15 dias, para dar uma palestra, ver o que a gente faz com eles. E a mesma coisa é aquilo, né? Os homens serem voluntários, sabe? Sim. A gente eu dou algumas palestras sobre como ser voluntário, o que é necessário, qual é né? Como eu sou capelã, também sou capelã no hospital no Santa Cruz, japonês, lá na Santa Cruz, um trabalho assim, tem uma equipe grande e a gente trabalha com o pessoal de hemodiálise. Outra Uhum. tristeza. Muitos homens. E, É, e a gente vê que as mulheres têm um acompanhante normalmente. Os homens nem tanto. Quase nenhum, nenhum. Assim, 10 homens, 5 mulheres, as mulheres têm 4 lá acompanhando, o homem um é, acompanhante. Então é triste a gente pensar nisso, né? Porque aquele momento lá é um momento assim. Muitos já estão tão calejados que eles acham que faz parte da vida. E faz mesmo, senão eles não sobrevivem, né? Mas não é, assim, eles não ligam mais, sabe? Ficou assim, banalizou. Então, é. quando a gente fala até a próxima semana, tudo, bom fim de semana, eles fazem, eu falo, bom fim de semana. Eles, sim, sim. Então, para eles é um dia mais, um dia menos, não tem diferença. A vida Sim, está muito na mesmice, né? é. E os homens, eu falo assim, gente, eu me aposentei há 7 anos. Eu poderia estar em casa aí na rede, tomando água de coco, né? Eu acho que isso é ócio, né? Isso não é descanso, é um ócio horroroso. Via de regra, né? Tem casos e casos, a gente não pode generalizar. Mas eu falei, gente, agora que eu estou, né, com mais de 60, com condição boa né, capacitação, um monte de curso, um monte de vivência, de experiência, de coisas boas, de méritos que a gente teve, eu vou aposentar? Eu vou parar? Não Não pode. pode, não pode. É, 90% das doenças que existem são, né, algumas delas, por conta da falta de atividade. é Deus nos fez para inércia. É, funcionar, né? E é, então, os homens, eu falo, puxa as orelhas dos homens. Primeiro que no ILPI, os homens também têm pouca visita, né? certo. Eles não aparecem, parente não aparece. E também em termos de ser voluntários, não tem homem. Pouquíssimo, pouquíssimo. 2 ou 3, 4, mas pode ser voluntário em qualquer lugar, viu, gente? Eu falo assim para os homens, né? Vocês são poderosos. Nós somos poderosos. Deus não nos fez limitado. Até eu capacito deficientes para o mercado de trabalho, para as empresas que têm centro de distribuição, né? Riachuelo, Pernambucano. Esse trabalho
eu chego nas casas, eles estão lá sem fazer nada, a família inteira, bastante, assim, sabe, parece a codependência daquela ineficiência ou daquela deficiência, né? Aí eu consigo estimular, eu falo, gente, vamos lá, vamos lá fazer tal coisa, arrumo um emprego, faço um monte de coisa. Tanto é que todo mundo que é desempregado me liga. Oi, tem alguma coisa aí? Você sabe? Eu sempre É, divulgo. E pasme, às vezes eu divulgo, ponho lá no grupo, a pessoa liga e fala assim, olha, eu já estou empregada, viu? Não precisa mandar mais nada. Falei, olha. cadê o egoísmo, né? O egoísmo não deixou de existir aí. Porque você está desempregado, mas metade da população está desempregada. Olha. Ser solidários, né? Então, essa solidariedade que falta. Eu vejo as pessoas muito ensimesmadas, né? É lógico que deve ter uma série de condições para chegar até aí, e a gente pode julgar ninguém, mas a gente tem que dar um estímulo. Eu falo que a gente tem que dar um toque na cuca dessas pessoas. E dessa vez, falando para os homens são poderosos, né? Eles têm muito potencial, é muito tempo, né? Os homens demandaram. Hoje que a gente está aí junto, homem e mulher, né, fazendo uma maravilha, porque quando a gente se une, a gente, né, triplica, quadruplica, não é nem o É, dobro, é muito mais de competência que surge, né? Então, que os homens façam, né, esses trabalhos. Eu, no Maranata, nessa pastoral, lá tem muitos homens trabalhando, muito mesmo. olha, tá Né? vendo? Então, porque as mulheres estão lá, começa tudo no encontro de casal, então uma mulher vai, leva o homem, né? Uhum. Mas tem alguns que não vão. Outro dia eu É, participei de um evento e o padre, tinha muitas mulheres, aí o padre falou, são viúvas de marido vivo, né? olha, Achei deixa. triste. Falei, gente, Mas né? é interessante isso que a senhora está colocando, né? Que eu também vi um outro trabalho no outro estado, quando as coisas que os homens fazem. Realmente, eu vi um trabalho de potencialização através de artesanato. Que coisa linda que eles fazem, até de tecido, né? Macramê, que é com peças belíssimas, o trabalho com aproveitamento com o barro, né? Que é aquele barro cozido, que fazem peças lindíssimas, decoração em garrafas, né? Que coisa linda que fica aquilo lá, gente. Então, eu acho assim que tudo, até reaproveitamento, né, no meio ambiente que vai fora, poderia estar fazendo né, um cofre de dinheiro aí para investimentos. São caros algumas dessas obras, eu verifiquei no, né, um artesanato, mas tem tanta beleza, né, que cheguei a ver um leilão dessas obras, sabe, que nunca imaginei que eu iria ver a pessoa usar, né, praticamente assim, restos, né, e trabalhar com a arte de uma forma tão linda que vira uma peça de arte e tem um valor, né, de investimento. Então, eu considero assim os homens continuadamente sempre muito capazes. Eu acho que por mais doentes que eles estejam, né? Então, eles estão sempre à frente deles mesmos. Eu acho que esse é um lado que eles ensinam, né? Eles não desanimam. Só se tiver muito doentinho, mas se não tiver doentinho, eles têm muita coragem, né, de fazer novas atividades e são muito criativos, né? A gente pensa que é mais só a mulher que é criativa. Eu ouvi uma palestra e descobri que os homens são tão criativos quanto as mulheres no campo da arte, né? E são coisas que não se diz por aí para os homens, né? Nós duas estamos conversando aqui, talvez nunca ninguém me falou isso, mas os homens são tão criativos quanto as mulheres no campo das artes, né? E isso é muito importante a gente falar para eles também, não, não desanimar, né? Eu acho que é importante é isso. Eu gosto muito do que a senhora fala e emociona muito, para falar a verdade, né? Esse seu entusiasmo todo. Uhum. E é uma missão, sem dúvida alguma, né, que a senhora tem, além do grande preparo, sem dúvida, né? Isso é um grande exemplo para nós mulheres também, não só para, né, para os homens, que uns podem ajudar os outros, né? E, infelizmente, nós estamos numa sociedade muito competitiva e de muito ódio, né? Ah, porque aquela pessoa tem, ela pensa o quê? Vai vir, eu vou tirar, vou fazer acontecer. Sabe aquela coisa assim, o sucesso do outro faz a desgraça de quem está com inveja, né? Então, nós temos uma sociedade atualmente bem doentia, eu diria, nesse aspecto aí, tá? E o que que a senhora transmite? Vamos lá, posso fazer uma sugestão aqui para as pessoas analisarem aí? A senhora transmite o quê, né? A senhora diz assim, escuta aqui, gente, ó, tem alguma coisa para fazer, vamos arregaçar a manga e vamos fazer.
tá? Não queremos prêmios, não queremos troféus, não queremos ser campeão de nada. Nós queremos fazer a nossa parte. É ou não é mais ou menos assim, o Ricardo, né? Uhum. Então, por que eu vou deixar tal pessoa numa situação de sofrimento, de abandono, que ela não vê todos os potenciais dela, se eu posso fazer algo? Eu acho que a senhora é ser um agente transformador social para um momento muito grande que o Brasil precisa, certo? Dessa sua capacidade, dessa sua potência emocional aí, né? E que vira um grande exemplo de liderança social no momento, tá? Quando o país está praticamente numa crise, né? Saindo dessa pandemia violenta, a economia está quebrada praticamente não só aqui em tudo que é lugar, né? Os bancos aí estão com problemas gravíssimos, né? Todas as coisas estão difíceis no momento, tudo tem que recomeçar, né? E quando fala em recomeçar, pensa-se na parte material. A senhora, mesmo no momento do grande conflito, né, da grande pandemia, tudo, a senhora não largou ninguém, a senhora continuou, né, Uhum. na sua missão, que eu acho que isso é um grande valor seu, e um grande exemplo de mulher que deveria ser aplaudida em todos os lugares ao chegar, né, porque, não, é verdade, a senhora em nenhum momento, a senhora largou as suas obras. Em nenhum momento a senhora deixou de estimular suas lideranças e nunca deixou de atender os que necessitavam, né? Então, a senhora tem seu compromisso, tem sua saúde, tem sua família também para cuidar, né? E sendo uma mulher com tantas ocupações, né, de trabalho também, de responsabilidade, consegue fazer com que as pessoas entendam que o mundo não é o mundinho que elas estão lá dentro daquelas quatro paredes. O mundo é o que a senhora está fazendo. Aí é. O mundo que a senhora está transformando, o mundo que a senhora está construindo. Né? Não existe gente atirada atrás, joga lá, é feia, é velho, não sei o que mais. Né? Todo mundo é Esse capaz. eu acho que é a grande lição, e se tem as ODSs, como a senhora disse, eu diria hoje que a senhora é o exemplo e a líder deveria ser tá num troféu de entrega fazendo uma competição, quem é que vai ganhar da senhora? Com certeza não vai, não vai ser a primeira campeã, né? Mas eu acho que está na hora, assim, sabe? Sinceramente, o entusiasmo que a senhora fala é encantador, né? Toda a sua dedicação, tudo. E então eu quero, assim, agradecer essa nova oportunidade, né? Nós já fizemos uma entrevista com a senhora sobre esse campo, deu muito retorno, inclusive de mulheres, né? Que nunca teriam pensado que os homens teriam abrigos para eles e precisariam de abrigos. Quer dizer, então, Uhum. nós estamos trazendo uma transformação muito grande e provavelmente os homens não saibam que eles também vêm para um abrigo. E talvez eles não saibam que eles têm condições de serem acolhidos e tratados, né? Ultrapassar a fase. O homem mais exposto à droga, o homem mais exposto aos convites de coisas fora da lei, né? O Uhum. homem é mais sujeito a ter que aceitar qualquer coisa, porque afinal de contas eu sou homem, deixa não sei quem, não sei o quê. Tá? Eu acho que temos que também entender que o homem tem que se autoestimar, como a senhora está dizendo, né? Se autovalorizar e se colocar na condição de que também eu tenho direito, mas eu também tenho essa obrigação de fazer. Né? Eu acho que a sua fala hoje deixa assim uma lição que muitas pessoas podem pegar. Tudo que analisando e transformar até num doutorado, né? E transformar num método, eu diria assim, tá? Porque está faltando exatamente isso, né? O padre Lancelotti, que eu admiro muito também, né? E no mundo inteiro ele é até invejado, algumas pessoas pensando nele já como um Nobel da Paz, né? E já sofreu poucas e boas aí também, né, de violência de alguma forma, né? É um grande desafiador, né? E ele Sim. conseguiu né, um movimento que Uhum. hoje há lideranças mundiais, homens muito ricos, que querem saber como é que ele faz, que gostariam de ter um movimento para os homens de rua. Né? Ele não sabe disso, provavelmente. Eu vim a ser consultada por homens muito ricos de outros países, como é que ele faz o movimento com os homens de rua. Eu não vou estar dizendo, né? Teríamos que levá-los, fazer uma entrevista com ele, talvez até ele crie uma metodologia, porque os homens de rua não são só no Brasil, tem no mundo inteiro. Né? Então ninguém para olhar o resultado, a conquista que se tem, né, com ele, e que todos nós poderíamos estar fazendo, inclusive os homens uns pelos outros, né?
O dia de amanhã ninguém sabe, não é mesmo, gente? Tá? Então, eu estou numa alegria muito grande, muito emocionada. Eu sei que a senhora está numa fase difícil aí com a família também, né? Essas coisas de doença atrapalham a gente que tem que cuidar de tudo, né? Mas que alegria, que honra e que a senhora seja sempre esse exemplo, tanto para as mulheres quanto para os homens. Isso me alegra muito, me faz muito honrada de trazer a sua energia toda, né? Feliz de quem tem a senhora na equipe, feliz de quem tem a senhora liderando o movimento, né? E cuidando dessas pessoas, né? Então, aqui meu reconhecimento, a minha gratidão por estar deixando o seu tempo aí e vir trazer essa informação extremamente necessária. Creio que todas as entidades humanistas, ao vê-la e ao ouvi-la, sabe, essa emoção que a senhora está passando, essa energia, eles entenderam o recado. Nós precisamos de mais ou menos umas 500 a 1.000 professoras Cacilda para conseguirmos fazer essa mobilização social, né, que é necessária. Tá? Quem quer fazer sucesso, veja como ela faz. Ela transforma as pessoas para serem mais felizes, né, aceitas, se sentirem dignas, né? Essa é a fórmula do sucesso que ela tem, que Deus abençoe ela todos os dias e faz 1.000 coisas ao mesmo tempo, viu, gente? Minha querida, minha gratidão, tá? E a senhora merece muito mais que as minhas palavras, né? Que o seu Sim. exemplo que é a nossa oportunidade de aprendermos o caminho de fazer os outros felizes e também sermos felizes, tá? Deixa aí se a senhora precisa alguma informação, que alguém queira fazer doação, qual o procedimento, quem quer a sua palestra, fique à vontade para a gente encerrar, viu, professora? Estou bastante Ah, emocionada com as suas palavras, viu? ok. Eu sou grata também e digo que cada vez que a gente se conecta e fala, a gente está irradiando, né, energias. E as minhas, tenho sinceridade que elas sejam as melhores possíveis. E, às vezes, não só um olhar, um toque faz a diferença. A fraternidade, né, ela vem do frater, em latim, que diz irmãos conectados, irmãos juntos. Então, nós podemos fazer isso. E o irmão, né, nós somos todos irmãos, né, filho do mesmo pai. Não só irmão de sangue, mas aquele irmão que está mais necessitado. Às vezes, um bom dia e como vai você já faz uma diferença. Mas Sim. quando você fala como vai você, você tem que estar preparado a ouvi-lo. Né? As Uhum. pessoas falam, como vai você? E sai correndo. Pelo dia a dia, né? Às vezes está no momento que realmente não dá para parar. Mas ter a sensibilidade de ver alguém cabisbaixo e perguntar se pode ajudar, de ver alguém, dar um estímulo, porque uma palavra minha não tem valor, né? Ela é muito valiosa e a gente precisa usar e abusar. O padre Lancelotti, ele é bem estruturado, ele tem uma equipe boa, ele hoje recebe bastante doações, nunca é suficiente, né, gente? Mas é bom ir lá um dia como voluntário para participar do dia. Quando eu vou, eu faço a partilha às 6, começa às 6 da manhã, a gente chega lá às 4 da manhã para dar conta de preparar, e a gente faz a partilha, a gente a ver cada coisa, assim, tipo, a gente não pode dar o sabonete inteiro, coisa que a gente aprende lá, a gente dá um pedacinho, porque não tem onde guardar, e se der fechado, ele vende para comprar droga ou álcool. Então, é uma realidade que a gente não entende. Se você, sem saber do contexto como um todo, vê dar um pedacinho de sabonete, fala, nossa, que mesquinhez, ganhou tanto sabonete. Mas por quê? É um caso. E como esse tem um monte, gente, um monte. Então, assim, ir lá um dia como voluntário assim, uma aula, sabe, de cidadania, de fraternidade, de amor, de tudo que você possa imaginar. Então, vá um dia. No Padre Lancelotti, ou em qualquer local, né, as pessoas, eu brinco assim, que nem eu vou no ELPI, chego lá, está toda hora aberta. Eu falo que a instituição que quer marcar o horário para você ir é porque ela quer arrumar a casa. Então, para mim, já fica assim uma reticênciazinha. A gente não pode julgar como um todo, né? Mas isso é Uhum. muito importante. Gente, eu levei flores no Dia das Mulheres na Cracolândia. Eu e o Olha. equipe. Elas tinham pessoas que disseram que nunca tinha ganho uma rosa. Chorou, 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 nunca tinha tido uma rosa. E quando eu falava se oferecer para alguém, falava que era para a mãe. Né? Então, assim, a afetividade também tem que ser trabalhada.
Eu fico até com a voz embargada, Eu mas eu também. quero terminar Ah, dizendo assim, sou sensível, graças a Deus, né? Que todos sejam somos, sensíveis, né? estamos. Então, um abraço a todos que vão ter a possibilidade de nos ver e ouvir, e desejo-se muita saúde, paz e fraternidade. Muito obrigada, professora, e eu considero assim a inovação do século XXI, aí a nova forma, né, de liderança feminina. A senhora é um grande exemplo, né, um potencial, mesmo tendo sua família e vários compromissos profissionais e cargos, enfim, né? A senhora é um expoente que é um grande exemplo de nós mulheres no momento atual, que as mulheres, em vez de estar fazendo competição desleal umas com as outras e até cometendo crimes Tomar, umas né? com as outras, infelizmente, né? Que elas Nós temos que olhem tomar. a senhora e se inspirem, né? Como é importante, né? A gente ajudando as outras, apoiando umas às outras, a gente se destaca, a gente consegue coisas boas para a gente mesmo, né? Semeia e colhe o bem espiritual também, né? A saúde, né? Tudo que Deus multiplica, porque Amém. sentimentos, donos dos sentimentos, né? Está na mão de Deus e nós escolhemos, queremos os bons ou os maus. Ele vai dizer: você quer os maus? Tudo bem, escolha o que você quiser, mas aqui é o lugar para quem tem bons sentimentos. Né? Então, a gente que se aparta das coisas de Deus, a gente se aparta das coisas que poderia nos fazer sucesso, nos fazer notáveis. Está aqui um exemplo de uma mulher notável. Todas nós poderíamos, né, usar seu exemplo, né, que é uma jovem senhora ainda, né? Eu sou bem mais velha que a senhora, né? Mas então é uma jovem senhora ainda, tá? Com formação espetacular acadêmica, né? Um respeito nacional no trabalho dela, né? Uma liderança, né? Muito louvável e que todas deveriam olhar e dizer assim, mas eu que vou aprender como ela fez, vou escutar, ela falou verdade, eu poderia ser tão importante quanto ela, né? Nós estamos aqui numa TV Espaço Homem falando para os homens. E nós estamos dizendo para vocês, você também pode ajudar os homens. Você também pode, você é mãe, você é irmã, você é filha. Né? Como ela disse, estavam lá felizes, né? Para quem vai? Para minha mãe. Veja, nós mulheres somos sempre aquela mãe do universo, né, também, tá? Então, minha querida, a senhora trouxe uma grande informação, incentivo para que os homens uns se ajudem aos outros, né? Um dia de amanhã ninguém sabe. Um exemplo de liderança social política, que não adianta fazer política de dar doação se não dá a instrução, o acompanhamento, né? O desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, a senhora mostra assim, nós mulheres podemos também trabalhar junto com os homens, potencializá-los também, né? E que as outras mulheres olhem a senhora como esse grande exemplo, né? Acho que é mais importante de tudo isso, fica essa lição, por assim, tá? Que a gente está deixando aqui na internet. O nosso grande abraço também, nossa gratidão, professora, tá? E até a próxima edição da TV Espaço Homem, onde estaremos mostrando, né, homens vitoriosos também, se Deus quiser, tá bom? Grande Ok. abraço, até mais, tchau. Assim, nós estamos nos encontrando na próxima edição, né, da TV Espaço Homem. Muito obrigada, até lá, tchau.